Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Prólogo. A possibilidade lógica da previsão do futuro. Será verdadeiramente possível conhecê-lo antecipadamente? Por que a necessidade de anunciar o futuro? Se está programado para acontecer, tem como evitar? Se é para acontecer, por que sabermos e quando? Se pode evitar, por que não dar outra opção além do que está previsto? Por que não oferecer alternativas para que possa escolher? O homem, a humanidade. Muitas outras perguntas poderão ser colocadas para que, tendo a necessidade de anunciar o futuro, como poderá ser evitado ou desviado? Os fatos de previsão do futuro sempre aconteceram na história da humanidade. Os seres humanos, desde as cavernas, já tinham indagação sobre a natureza e o sobrenatural. Procuravam respostas para entender os acontecimentos da natureza e, quando olhavam para cima, não entendiam por que tantas luzes no céu. Como eram? Quem as sustentava lá em cima? E como brilhavam? E essas luzes não se apagavam nunca. Os homens começaram a viver em comunidades e surgem os primeiros líderes. E eles começaram a entender os ciclos da natureza. E usaram seus conhecimentos para dominar a própria aldeia e depois outras aldeias e assim por diante. Mas, para dominar e manter o domínio, tinham que guardar segredo. Com o passar do tempo, esses segredos foram observados por outros. E assim, muitos líderes perderam seu domínio e poder. Haviam muitas perguntas que não podiam entender ou compreender. Sentiam algo superior dentro de si. Sentiam que algo dominava a natureza. Então, compreendem e sentem que todos os segredos eram contidos em um ser superior e que poucos poderiam conhecê-lo, entendê-lo ou tocá-lo. Esses líderes, com alguns conhecimentos da natureza, aliados à compreensão e respostas da vida e do sobrenatural, tornaram-se deuses, semideuses, sacerdotes, profetas e iluminados. E usaram seus conhecimentos e habilidades para dominarem o povo. E ninguém será superior a eles. Mas surgiram aqueles que lutarão e organizarão a sociedade. Organizarão para administrar e fazer a sociedade progredir. Então, teremos dois líderes que dividirá o poder. Aquele que representa os deuses e aquele que domina e organiza a sociedade. Serão os sacerdotes e os reis. Ambos, para o bem do povo e da nação e para se manterem no poder, irão ocupar-se da mistificação para manterem seus domínios. Se o povo não obedecer o rei, os sacerdotes irão amaldiçoá-los. Se o povo não obedecerem os sacerdotes, a desgraça recairá sobre a nação e todos serão castigados. Assim caminha a humanidade. Em todas as épocas e em todos os povos houve seus dominadores até nossos dias. A geografia cria as necessidades, e de acordo com as necessidades de cada região, os povos criaram seus costumes, cultura e tipo de vida. E os deuses e seus dominadores surgirão em todos os lugares. Faz parte da natureza humana. Todos terão seus deuses e mitos, e os mesmos
seus credos e crenças. E essa crença superará a terra e os céus e comporá a imaginação. Como os homens não entendem as leis da vida, então os deuses comporão essa incógnita. Os céus será a morada dos deuses e serão superiores aos homens, e os mesmos terão poderes inimagináveis. Seus poderes dominarão até mesmo as leis da natureza, ou irá provocá-los. E para cada fenômeno da natureza haverá um Deus, até que os homens começam a conhecer o universo que o rodeia além da Terra. Descobrem que a Terra é uma bola e que há outras bolas girando ao redor e em conjunto. E darão nomes a essas novas terras, e depois as transformarão em deuses. Cada esfera, de acordo com suas características, terão seus nomes vinculados a algo na Terra e representará um Deus. Construções na Terra representarão o sistema solar que a envolve. Depois, irá até mais longe do sistema solar da Terra. Outras construções representarão outras constelações e estrelas. O homem, a humanidade, sempre em busca do desconhecido, entendem as leis da natureza. Dividirão os períodos da natureza em ciclos e usarão para a sua sobrevivência. Mas o que está nos céus mal compreende e simplesmente conhece seus movimentos. Não entendem e nem compreendem algo maior que está dentro de si, a sua própria existência. Sua imaginação vai longe e procura no infinito dos céus a resposta. Existe vida nesse longínquo universo? Até hoje, a pergunta persiste. Os antigos, não encontrando respostas, criaram os deuses e mitos. E os mitos contavam histórias que, com o passar do tempo, foi se adaptando a cada povo, a cada cultura, até que muitos vão se tornar realidade. E essa realidade será criada através dos sacerdotes, profetas e iluminados. Surgiram em épocas, regiões e povos diferentes. Se analisarmos hoje essas histórias, perceberemos que muitas delas se coincidem ou são paralelas. Mas vamos ter um povo que mantiveram suas lendas, mitos e crenças tão arraigadas que se tornaram realidade e influenciarão o mundo até nossos dias. Acreditaram em um único Deus que, gerações após gerações, o mesmo Deus os orientará até os dias de hoje. E através desse Deus, criará a maior crença religiosa do nosso planeta. Será tão forte que formará uma nova civilização e dominará o mundo. O domínio será tão grande que as novas nações e reinos que surgirá sob o auspício, legado e obediência a esse Deus e sua religião. Será tão grande que a mesma, sob seu comando, formará e organizará uma nova sociedade e propagará toda a história e legado daquele povo e seus profetas ao mundo. Tomarão para si a responsabilidade e a autonomia de implantar a verdade ao mundo de seu tempo, ao novo mundo e ao mundo atual. Buscarão na história daquele povo que manteve fiel ao seu Deus único toda a sua trajetória e convicções. Incorporarão em seus dogmas, fazendo delas leis e princípios de vida. Todos os reinos que surgiram sob seu domínio serão também para eles suas leis e sua religião.
baseados na história, legado e crença desse povo e sua religiosidade, também propagará para o mundo a crença no futuro. Aquilo que poderá acontecer caso os homens não obedeçam suas leis, seu Deus. E esses acontecimentos têm preocupado historiadores, filósofos, estudiosos e cientistas, e também as nações cujos fatos são mencionados e toda a humanidade. Mas será verdade mesmo que o homem pode prever o futuro? E esses acontecimentos futuros podem mesmo ocorrer? Por que será que esse Deus ou esse profeta citado poderá dizer o que vai acontecer? Se ele, Deus Criador de todas as coisas, ama a humanidade e todos os homens são seus filhos, por que deixá-los sofrer? Será ele mesmo que está programando esses acontecimentos ou existe outra força maior que o fará acontecer e esse Deus não poderá fazer nada? Esse Deus não é único, pois, se não pode interferir para que tal fato não aconteça, por que deixará acontecer? Ou, se esse Deus é o mesmo que está deixando isso acontecer e ele é o único Deus existente e não faz nada, por que será que as coisas devem acontecer? São muitas perguntas que podemos formar sobre o futuro. São muitas perguntas que poderemos fazer sobre os acontecimentos. São muitas perguntas que poderemos fazer sobre esse Deus, sobre seu domínio e sobre o porquê desses acontecimentos. Para procurarmos entender o Apocalipse, teremos que fazer algumas considerações, análises e observações. Considerações. Primeiro, vamos explanar algumas ideias que deveremos observar sobre a narração dos fatos que deverão e ou poderão acontecer no futuro. 1. A pessoa que narrou o futuro na história desse povo, que adotou e sempre adorou esse Deus, sendo considerado o Deus único, segundo consta, estava em idade avançada e prisioneiro do Império Romano. 2. Diz o narrador que era levado em espírito aos céus, e no céu ele tinha as visões do futuro que os anjos mostravam a ele. Aqui devemos fazer algumas colocações para o leitor meditar. Os fatos narrados e escritos por ele não foi físico, ou seja, não foi narrado e mostrado aqui na terra. Se ele estava vivo, presente em corpo na terra, como era levado em espírito ao céu? Quer dizer que nosso corpo físico é comandado por um espírito, alma ou luz, energia, para algumas religiões, e psiquismo para a ciência. Se o espírito desprendia do corpo e ia até o céu, Deus, quer dizer que o céu e Deus existem. Se o céu e Deus existem e o espírito do narrador vai até Deus, quer dizer que o céu não está no futuro e o espírito não precisa esperar o fim do mundo para chegar até ele. Se o homem tem um espírito, alma, energia, psiquismo ou qualquer outra forma que as religiões e ciência pregam, como o corpo físico ressurgirá no fim dos tempos se a terra já o consumiu? Ou o que ressurgirá será o espírito, alma, luz, energia ou psiquismo? Em uma das visões do narrador no céu, ele diz que as almas dos que sofreram tribulações, os mártires, pedem a Deus vingança. Quer dizer que eles morreram fisicamente se sacrificando pelo Cordeiro, mas estão vivos no céu. Como pode ser?
Se Deus é espírito e o ser humano também tem esse espírito, então, independente da morte física, o espírito continua a existir? Então, por que esperar o fim do mundo para ir para o céu ou o inferno, conforme algumas religiões pregam? São mostrados ao narrador um novo céu e uma nova terra. O céu será aqui na terra ou será junto de Deus? 3. Algumas visões ele entendia e outras os anjos esclareciam e perguntavam a ele se compreendia ou sabia do que se tratava. 4. E assim ele faz a narração dos fatos e acontecimentos que poderia ou poderá acontecer. Poderia ou poderá acontecer? Por quê? Será que haverá a possibilidade de acontecer algo para que tal fato não ocorra? Como? Se Deus é o Pai, e como Jesus mesmo afirmou que nenhum pai dá ao filho uma cobra se pede um peixe, ou dá uma pedra se pede um pão, por que esse Deus Pai dá a seus filhos desgraça e desordem? Eis a questão cuja resposta os educadores dão. Se um filho está andando fora do caminho do bem, o pai quer resgatá-lo. Então, o próprio pai, para trazê-lo de volta, fará todo o possível para evitar a desgraça ou a destruição do filho. O pai quer trazer o filho de volta. Ele sabe que o caminho da volta não é um caminho agradável. O amor é maior e não desejará que o filho se perca. Todo esforço é válido. Só não pode deixar o filho se perder totalmente. Mas o pai quer trazê-lo de volta ao caminho do bem. Antes de acontecer a desgraça, o pai avisa: meu filho, se você continuar nesse caminho, você vai cair no abismo. O pai dá ao filho a oportunidade de voltar de livre e espontânea vontade. O filho não lhe ouve e continua no caminho rumo à perdição. O pai vai lhe dar uma segunda oportunidade. Qual será? Mostra-lhe o que acontecerá se ele continuar naquele caminho. O pai está dando a oportunidade ao filho de escolher se volta ou se continua no caminho da perdição. Assim, podemos entender que as profecias poderão ou não acontecer. Se Jesus usou várias vezes as condições de vida humana para exemplificar o amor de Deus Pai aos homens, então temos um exemplo da vida humana para explicar as atitudes do Deus Pai. Segunda consideração. Mas, para vermos ou enxergarmos as profecias e entendê-las, temos também que pensar e fazer algumas análises. 1. Como já foi citado, o Apocalipse foi escrito por uma pessoa em idade avançada e era prisioneiro do Império Romano. Isso devido às suas convicções no Deus único e verdadeiro e ao povo que ele pertencia. 2. Porém, segundo a história, o Império Romano dominava um povo, tomavam suas riquezas e implantava seu sistema de governo, as leis, ou seja, o Império Romano criou as leis, o sistema de direito. Até mesmo o imperador governava segundo as leis, mas não interferia na cultura ou religiosidade do povo. Então, por que aquela pessoa estava prisioneira do império? Se o império não interferia na religiosidade do povo, é que, no início do cristianismo, o mesmo era considerado como um grupo insurgente. Eram classificados como um grupo que queriam implantar um novo reinado. Um sistema de governo que todos seriam iguais perante as leis e seu rei não seria o César, o Augusto, mas sim Deus. Isso
feria o conceito dos romanos de venerar o imperador e considerá-lo Deus. E se todos fossem iguais, não haveriam os cargos administrativos, políticos e tudo mais. E quem pagaria os impostos? Isso não poderia acontecer, senão o império deixaria de existir. Por isso, a religião cristã não era permitida pelo império. 3. Alguns acontecimentos narrados dizem também que referem-se à época da existência do narrador. Será que realmente isso pode ter sido feito? Narrar o futuro citando o que já aconteceu? O que vai acontecer depois, o futuro, é o que sempre preocupou a humanidade daqueles dias até os dias de hoje. 4. Mas como narrar acontecimentos do futuro, se no futuro muitas coisas serão transformadas? Algumas deixarão de existir e outras serão criadas. Nem mesmo as pessoas daquela época imaginariam que existiriam. 5. Então, o narrador vai usar de comparativos. Sim, comparar o que ele vê no futuro com aquilo que ele imagina que é na sua época, nos seus dias. Exemplo: as carroças voarão. Como poderia o narrador dizer que viu um avião no futuro, se na sua época o homem nem sonhava em voar? Era considerado algo impossível. E principalmente o nome do objeto que ele vê. Como saber? Ele irá comparar o que vê com o que ele conhece. Faz uma suposição, uma analogia. Considera que, no futuro, as carroças transportarão pessoas voando. E assim, muitos outros acontecimentos que veremos. 6. Outro fato é com relação ao tempo. Não é colocado data, dia, mês e ano. O tempo é medido por acontecimentos da própria humanidade, constelações e efeitos da natureza. O tempo medido pelos humanos, horas, dias, semanas, meses e ano, é pequeno perante o universo. É uma medida local. As profecias são medidas pelo pulsar do universo. É incrível como o universo trabalha em sintonia. Nada acontece que não esteja dentro dessa máquina universal. Todas as grandes profecias citam o universo como ponto de referência. 7. Os fatos que acontecerão também são comparados com os lugares e ou acontecimentos na Terra. Exemplo: a Nova Jerusalém é a cidade e a sociedade do futuro. É algo tão inusitado que o narrador não tem como comparar, pelo tamanho da mesma e as condições que aquele povo sempre sonhou. Viverem livres com a proteção de Deus, sem guerras, sem maldades, e todos vivendo sobre a luz divina. 8. Algumas visões serão absurdas para o profeta. Serão usadas imagens de animais terrenos com adornos para narrar os fatos. Isso sempre foi usado no passado daquele povo por antigos profetas. E será usado novamente para predizer o futuro da humanidade. Exemplo: leão com asas, animais com vários olhos de águia, animais que falam e assim por diante. Isso influenciará a imaginação dos homens, principalmente na literatura e nos cinemas. São histórias com animais falando, animais fazendo as mesmas coisas que os humanos e até salvando os homens do perigo. Vamos ver isso também em figuras dos sumérios, persas, egípcios e outros povos. 9. Os acontecimentos sociais. Inexplicável para o narrador, pois a sociedade na sua época era povo livre e povo escravo.
Também usará de feras existentes e imagináveis para dar forma aos novos tipos de sociedade, organizações e tipos de governos. 10. E por fim, a nova sociedade que existirá na Terra. Sociedade de paz, sem guerras e conflitos. Todos os homens vivendo conforme as leis de Deus. Leis que estarão inscritas nas mentes e corações dos homens. Segundo as narrações, o mal não existirá, ou seja, as pessoas serão todas pessoas de bem. Não causarão qualquer tipo de maldade a outro ser humano. A terra será um novo paraíso comparado com o paraíso de onde o homem surgiu, o paraíso de Adão e Eva. Será? 11. O Apocalipse, como muitos pensam, não começará a acontecer em um dia, mês ou ano definido. Como dissemos, ele acontece desde sua revelação. Aproveitamos para esclarecer que a palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Então, o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Mas, ao espalhar-se pelo mundo, tornou-se uma palavra de significado próprio. É o último livro da Bíblia. O Apocalipse encerra a narração do Deus que criou o céu, a terra e tudo o que nela existe, inclusive o homem. Passa por todos os acontecimentos do povo escolhido. Narra toda a trajetória daquele povo até a vinda de Jesus. Depois de Jesus, narra os acontecimentos de seus seguidores, chamados de discípulos, o qual o narrador do Apocalipse fazia parte. 12. E vamos ver também que muitos acontecimentos vistos como animais não surgem numa época ou num determinado momento específico. Assim como na natureza, tudo tem seu tempo de plantar, de crescer, de dar frutos e depois morrer. 13. Haverá acontecimentos que muitos esperam que aconteçam num determinado momento ou lugar. Não. Muitos acontecimentos surgirão sem nenhuma grandiosidade. Irá crescendo, crescendo e com isso vai se expandindo de um lugar para outro até que, enfim, torna-se a figura, o animal narrado. Alguns levarão séculos e décadas até chegar à maturidade, até se manifestar ou realizar seu objetivo. Também não será fruto de uma única pessoa ou grupo. Poderá ser uma ideia plantada por um homem qualquer, mas seu crescimento será de forma coletiva. Será através de grupos de pessoas expandindo suas ideias e conceitos, até que povos e nações, através de seus governantes, darão forma e o faça tornar-se realidade. E quando cresce e se forma, então veremos dragões e feras.